Você já se perguntou se as figuras mais poderosas do nosso país estão realmente acima da lei? E se revelações chocantes pudessem desvendar uma intrincada teia de conexões entre o Supremo Tribunal Federal e o Planalto, expondo um esquema que, até agora, permaneceu nas sombras? O que estamos presenciando em Brasília não é apenas uma disputa jurídica, é uma reconfiguração do tabuleiro de xadrez do poder. Prepare-se, porque o que vamos apresentar hoje, baseado em reportagens investigativas da BBC News Brasil, do jornal O Globo, do portal G1 e do Metrópolis, pode mudar completamente sua percepção sobre a justiça e o poder no Brasil. Estamos falando de nomes que você conhece bem, mas em situações que eles prefeririam que você ignorasse. Vamos mergulhar nos detalhes de como o temido Alexandre de Moraes e a família do presidente Lula se tornaram alvos de um mesmo gabinete no STF. Segura a ansiedade, porque a verdade é mais densa do que parece. O ascenso de André Mendonça e a queda da polarização no STF. O cenário em Brasília acaba de ganhar um novo protagonista, e ele não está para brincadeira. André Mendonça, em uma reviravolta surpreendente, assumiu a relatoria de investigações que, diferente de outros momentos, não escolhem lado ideológico. Se por anos vimos o ministro Alexandre de Moraes como o rosto da repressão ao campo bolsonarista, agora o jogo mudou de figura. Mendonça, nomeado por Jair Bolsonaro em 2021, após passar pela AGU e pelo Ministério da Justiça, agora segura o bastão de dois casos que são verdadeiras bombas atômicas institucionais: as fraudes no Banco Master e o esquema de desvios no INSS. De acordo com a BBC News Brasil, o impacto de Mendonça é tão grande que ele já é visto como o novo pesadelo do mundo político. O deputado Kim Kataguiri chegou a afirmar que Mendonça tem todas as armas na mão, e a questão agora é se ele terá a coragem política de dispará-las. Por que isso é importante? Porque pela primeira vez em muito tempo, vemos inquéritos que antes pareciam intocáveis começando a atingir figuras tanto da direita quanto da esquerda, e o que é mais grave, atingindo seus próprios colegas de toga no STF. Começamos a ver as rachaduras reais no sistema. Mendonça não é apenas um relator, ele se tornou, nas palavras do cientista político Lucas de Aragão da Arco Advice, a figura mais relevante do processo político atual. Ele herdou casos que passaram pelas mãos de Dias Toffoli e que agora, sob sua guarda, ganharam uma atração que poucos esperavam. A neutralidade aparente de Mendonça coloca o Supremo em uma posição de autovigilância, que pode tanto salvar a imagem da corte quanto implodi-la de vez. O buraco negro do Banco Master e as conexões com o STF. O epicentro dessa tempestade é a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mas o que realmente choca não é a prisão em si, mas a conexão direta e visceral com membros da mais alta corte do país. Segundo as investigações detalhadas pela BBC News Brasil, o caso de Vorcaro saiu das mãos do ministro Dias Toffoli em circunstâncias extremamente polêmicas. Toffoli foi constrangido a deixar a relatoria após uma reunião tensa conduzida pelo presidente do STF, Edson Fachin. O motivo? Foi revelado que um fundo ligado ao Banco Master comprou parte de um resort no Paraná que pertencia a uma empresa do próprio Toffoli e de seus irmãos. O conflito de interesses aqui não é apenas uma suspeita, é uma evidência que forçou a redistribuição do caso para Mendonça. E a coisa fica ainda mais tensa quando olhamos para o outro lado da praça. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, manteve um contrato nada modesto de R$ 129 milhões com o Banco Master. Isso levanta uma questão inevitável. Até onde vai a independência de um juiz quando sua esfera familiar está ligada financeiramente a um investigado? O jornal O Globo trouxe revelações ainda mais incômodas. Mensagens obtidas do celular apreendido de Vorcaro sugerem que ele tentou contato direto com Moraes no dia de uma operação policial anterior. Às 7h19 do dia 17 de novembro, Vorcaro teria escrito: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" A resposta de Moraes?
Não sabemos, pois o jornal relata que ele utilizou o recurso de mensagens de visualização única, que se apagam automaticamente. Moraes nega qualquer irregularidade ou comunicação, mas o material está agora sob a custódia de André Mendonça. Será que estamos vendo uma coincidência infeliz ou um padrão alarmante de proximidade entre o capital financeiro e o poder judiciário? Além disso, as mensagens revelam que Vorcaro tinha laços estreitos com o senador Ciro Nogueira, do PP, mostrando que o Banco Master sabia navegar muito bem entre o atual e o antigo governo. O fator Lulinha e a blindagem de Flávio Dino. As evidências se acumulam e não param no setor bancário. Enquanto o Banco Master sacode os corredores do STF, o caso INSS atinge o coração do Palácio do Planalto. André Mendonça investiga fraudes maciças que desviaram recursos de aposentados e pensionistas. E no centro dessa furação está Fábio Luz Lula, o filho do presidente Lula. Segundo informações do portal G1, Mendonça já autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha, que é suspeito de ligações com Antônio Carlos Camilo Antunes, o famigerado careca do INSS, apontado como o operador do esquema. O portal Metrópolis e a BBC News Brasil confirmaram dados estarrecedores que vazaram da CPMI do INSS. Lulinha teria movimentado 19,5 milhões de reais em apenas 4 anos. De janeiro de 2022 a janeiro deste ano, foram quase 10 milhões de reais em créditos e 10 milhões de reais em débitos em uma conta do Banco do Brasil. A defesa de Lulinha, é claro, correu para dizer que as rendas são legítimas, mas o volume financeiro em meio a uma investigação de fraude bilionária acende todos os alertas vermelhos. O que torna tudo isso ainda mais intrigante é a reação do sistema. Assim que a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo de Lulinha, o ministro Flávio Dino, recém-chegado ao STF e ex-ministro de Lula, entrou em cena para anular o ato. Dino alegou que a decisão da comissão não teve fundamentação concreta, suspendendo a quebra de sigilo. Entretanto, o próprio Dino fez questão de ressaltar que sua decisão não anula as quebras de sigilo já efetuadas pela Polícia Federal, sob a supervisão direta de André Mendonça. Ou seja, há uma guerra de liminares e interpretações dentro do próprio Supremo. Estamos diante de um sistema onde as conexões vão além do que imaginamos e onde um ministro parece tentar apagar o incêndio provocado pelas decisões de outro. O que o título deste vídeo promete, e que agora se revela em toda a sua complexidade, é a possibilidade real de um esquema secreto de conexões e influências que interliga o STF e o Planalto, expondo uma rede de poder que até então operava nas sombras da burocracia brasiliense. A relatoria de André Mendonça nos casos Banco Master e INSS não é apenas uma formalidade jurídica, é o fio da meada que une o banqueiro Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e ao fio do presidente da República. Ao analisarmos os fatos trazidos pela BBC, o Globo, G1 e Metrópolis, desenha um cenário onde as mais altas esferas do poder podem estar profundamente comprometidas por interesses privados. As revelações de contratos de 129 milhões de reais, a compra de resorts por fundos ligados a bancos investigados e as movimentações financeiras de quase 20 milhões de reais de Lulinha não são meros detalhes laterais. Eles são os elos de uma corrente que sustenta o mecanismo de poder no Brasil. A grande descoberta aqui é que o sistema é muito mais integrado do que a polarização política nos deixa ver. Enquanto o público discute esquerda versus direita, os bastidores mostram banqueiros falando com ministros e filhos de presidentes operando cifras milionárias. O tesouro que estamos desenterrando hoje não é ouro físico, mas a verdade nua e crua sobre as engrenagens ocultas que realmente movem o país e quem realmente lucra com a manutenção desse status de impunidade e influência cruzada. Diante de tantas revelações pesadas, eu quero saber de você. Qual a sua real opinião sobre o que está acontecendo no coração de Brasília? Você acredita que André Mendonça terá a independência necessária para levar essas investigações até as últimas consequências? Ou ele acabará sendo neutralizado pelo sistema que ele agora ameaça?
Será que estamos finalmente prestes a ver a desarticulação de um esquema que parecia intocável? Ou tudo isso vai acabar em pizza, servindo apenas como uma cortina de fumaça para acomodações políticas futuras? Não deixe de comentar aqui embaixo. Sua participação é o que faz este canal continuar trazendo a verdade que a grande mídia às vezes prefere não aprofundar. Se este conteúdo abriu seus olhos, compartilhe com aquele seu amigo que ainda acredita que não há conexões entre o Judiciário e o Planalto. Deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa novela real. A sua voz é fundamental para desvendar esses mistérios e cobrar justiça.